queridos irmãos, mais uma vez um encontro para falarmos do projeto Fonte Viva, com mais um tema na obra regenerativa do capítulo 37 do livro Fonte Viva. Mas antes, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, sentindo a calma dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos, nos conectando aos nossos mentores espirituais, que vai nos abraçando, vamos sentindo o carinho desse irmão que cuida de nós todos os dias. Vamos também pedindo a Ele que nos leve à presença de Maria, Mãe de Jesus, onde vamos agradecendo a Maria e pedindo a ela que nos envolva com seu manto de luz, que vai acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dulcificando os nossos corações, dulcificando os nossos pensamentos, dulcificando as nossas ações. E mais preparados, vamos chegando à presença do amado Mestre Jesus, onde agradecemos a presença do Mestre querido, nosso irmão maior, agradecendo por todos os seus ensinamentos e exemplos deixados. Mestre querido, nos dê força, nos dê coragem e perseverança nesse caminho de aprendizado dos seus ensinamentos dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas palavras, sentindo a tua presença diante de nós. Pedimos que leve-nos à presença de Deus, nosso Pai Criador, e na presença de Deus, agradecemos a vossa imensa misericórdia, meu Pai. Agradecendo, Pai, pelo amor que tens por cada um de nós. Um amor infinito que nos dá a oportunidade de cada dia de sermos melhores, de nos esforçarmos para sermos melhores. E a Ti, querido Pai, reverenciamos com a prece ensinada por nosso amado Mestre Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, iniciamos mais uma vez a reflexão sobre o tema do Evangelho, onde Paulo nos ensina: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos
para que não sejais igualmente tentados. Está em Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nós vemos aqui já desde o início o convite de Paulo a cada um dos seus irmãos naquela época a olhar para o irmão que cai em algum erro com espírito de bondade, de amor, de mansuetude. E Emmanuel nos traz alguns pontos que devemos refletir desta lição de Paulo. Ele nos diz: se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Aqui ele já fala de que adianta eu estar diante de um irmão nosso de jornada, olhar para o erro dele com a nossa cólera, a nossa ira, porque ele errou. Quem de nós pode dizer que nunca erra? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Será que com raiva? A raiva conserta algo? Ou deixa-nos aquele que descarrega sua raiva sobre o outro? Pior, porque sabe que poderia ter feito de outra forma, ter falado de outra maneira, porque nenhum erro se conserta gritando ou despejando o ódio em cima do outro. Porque ele fala que tudo que fazemos ao outro retorna para nós também da mesma maneira diante dos nossos erros. Se praticamos o bem, recebemos o bem. Se praticamos o mal virá para nós também. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se batermos nele, também retornará a nós da mesma maneira, porque na hora da discussão, na hora de usarmos o revide das nossas próprias mãos, os nossos próprios golpes retornam para nós também da mesma forma, com a mesma força. Vamos pensar assim, quando jogamos uma pedra pequenininha, quando atiramos uma pedra, ela vai em determinada velocidade, mas ela tem um peso. Só que quando ela chega ao seu local de destino, ela chega muito mais pesada, com muito mais força do que poderíamos imaginar. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Vamos pensar assim: toda vez que nós destacamos a falha de alguém, outros tanto vão destacar a nossa. Assim como nessa discussão, se durante a nossa momento de discórdia, se nós destacamos a falha do outro, ele também vai lembrar-se das nossas falhas. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derredor de nós mesmos. É o toma lá da cá. Uma hora, nós somos aquele que ataca, em outro momento serão os outros que nos atacarão. No nosso mais íntimo,
E lembrando que se nós aplaudimos também a conduta errada do outro, aprovamos também o crime. Mas se tratarmos o erro do nosso semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Como podemos regenerar o outro se o atacamos? Na forma de ataque, de raiva, de ira, condenando, apontando o dedo. Cada um de nós deve olhar para si mesmo em primeiro lugar. Vamos lembrar da mulher adúltera, em que aqueles homens todos vinham trazendo-na à frente para apedrejá-la. E perguntaram ao mestre: Mestre, essa mulher é uma adúltera. O que o senhor acha de apedrejarmos? E Jesus, lá sentado, com muita calma, muita serenidade, mexendo com um galho na areia, pensou um pouco, pensou, e disse: Quem não tiver errado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós sabemos o que aconteceu. Um por um daqueles homens foram deixando a pedra no chão e foram embora. E Jesus, olhando para a mulher, disse: Irmã, não tem ninguém mais aqui. Vá e não peques mais, não erres mais. E quando falamos de regeneração, vamos lembrar Jesus que trouxe novas esperanças e novas formas de conduta para a humanidade. Aprender a olhar para nós em primeiro lugar, nos avaliarmos, avaliar as nossas condutas antes de avaliar a do outro. Em todos os momentos em que Jesus permaneceu entre nós, quantos irmãos ele acolheu com a boa palavra, com o silêncio muitas vezes, e aquele ser que estava ali, se sentindo o último, última das pessoas, o último ser por conta dos seus erros, saíram de lá modificados, saíram de perto de Jesus modificados. E o Evangelho de Jesus nos traz, em todas as bem-aventuranças, que nós precisamos aprender a ser mansos e pacíficos em todos os momentos, usar da nossa misericórdia para com tudo, com todos e conosco mesmo. Ele deixou de todas as lições trazidas, as leis trazidas por Deus para Moisés, ele nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que nos leva a agir da maneira colérica, às vezes irônica, muitas vezes julgadora para com o outro, são as nossas imperfeições, o nosso orgulho. Somos orgulhosos, achamos que não erramos, somos os certos. Somos egoístas ao extremos, muito vaidosos e deixamos, como achamos nos os melhores, colocamos o outro ainda mais no chão. Mas Emmanuel, ele fala assim: se nós olharmos para o outro como uma pessoa, um ser que está doente, doente da alma, ele nos chama a atenção para que nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. É desaconselhável a condenação quanto o elogio. Ele nos alerta que nós não devemos condenar o erro, mas também não devemos fazer elogios ao que está errado. Vamos lembrar que nos dias de hoje, nós vivemos um momento onde estamos interligados ainda mais, através da palavra e do pensamento pela internet, pelas mídias, onde, diante de todas as coisas que chegam aos nossos lares, através do nosso celular, através da televisão, nós ficamos em nosso sofá, em nossa cadeira, assistindo e julgando a todas as pessoas. E nesse momento estamos jogando uma carga enorme sobre ela e esquecendo das nossas. Para que pudéssemos aprender, deveríamos nos colocar no lugar do outro, diante daquela ação que ele cometeu. Estamos cheios de crimes que acontecem através da internet, crimes no sentido de colocamos toda a nossa raiva e nossa ira em cima do outro pela internet. Julgamos sem conhecer, sem estar do lado do outro para saber a verdade. E mesmo que não soubermos, não devemos colocar os nossos valores em cima do outro como uma carga. É muito pesado. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Podemos dizer, sejamos humanos antes de tudo também? Olhemos com mais atenção para aqueles que estão do nosso lado. Como, como fazemos, como agimos diante daqueles que vivem conosco dentro de nosso lar?
Basta, nesta convivência, olhar a forma como agimos. Por qualquer coisa menor, nós gritamos, condenamos, levantamos as nossas mãos e agredimos com palavras, com a arma da mão, que colocamos e castigamos o nosso queridos que estão do nosso lado muitas vezes. Nós ferimos, nós deixamos marcas, assim como recebemos marcas dos outros. Por isso, Jesus alertava-nos para que tivéssemos misericórdia, perdão, compreensão. E o que Emmanuel mais uma vez nos alerta: abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade, que nenhum de nós perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Todo respeito que queremos para nós, devemos dar para o outro. É o amor. É a lei do amor, onde ainda estamos aprendendo a exercitar esse amor. Mas Jesus exemplificou de várias maneiras. Mas ainda diante de nossas imperfeições é mais fácil condenar do que agir com bondade, de agir nos momentos com serenidade, quando nos chegam algumas coisas. Em qualquer momento, devemos levantar o caído. E levantar é dar-lhe a oportunidade de seguir em frente de forma diferente. De seguir em frente, não se sentindo o pior, mas com força da boa palavra. A palavra, a boa palavra dita, ela bendiz ao coração daquele que escuta. E vamos novamente lembrando, Emmanuel nos diz: situemo-nos sempre na posição do acusado e vamos refletir nas condições dele. Se nós, diante de tudo, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Todas as vezes que agimos assim, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. E aqui, vamos lembrar a oração do Pai Nosso que diz que Deus perdoa os nossos erros todas as vezes, sempre nos dando oportunidade de recomeçar. E nós que devemos perdoar aqueles que erraram contra nós, ou que erraram contra um outro. Façamos desse momento em que vemos alguém em erro, porque muitas vezes também não falamos do erro do outro, mas pensamos. E o pensar cria, constrói.
e também no Pai Nosso, para que não cairmos. Senhor, não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele fala aos nossos corações, nesta oração que diz tudo aquilo que precisamos aprender. E na obra regenerativa, que sejamos aquele que olhe para o nosso irmão com bondade, com fraternidade, com solidariedade, com compreensão. Sejamos aquele que o levante para que ele possa recomeçar. Assim como o Pai, em todos os momentos, sabe que temos necessidade de levantar muitas vezes, porque Ele conhece cada um de nós desde sempre. Conhece todas as nossas jornadas anteriores e esta em que estamos. Que possamos aproveitar o tempo em que aqui estamos para aprender a cuidar de nosso interior, a cuidarmos de nós e aprendermos a olhar para o nosso próximo de outra maneira. Finalizando, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com essas palavras, vamos finalizando a nossa reflexão, mais uma vez sendo convidados a fechar os nossos olhos, agradecendo a esses amigos espirituais que conduziram-nos a esta reflexão, agradecendo ao bom e amado Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai Criador. Em vibrações amorosas, guiemos o nosso coração e os nossos pensamentos, vibrando amor e paz para toda a humanidade universal, para todo o nosso planeta, que toda esta luz que está sendo envolvido nosso planeta chegue a todos os cantos e recantos, envolvendo toda a humanidade, todos, principalmente aqueles nossos irmãos que neste momento caíram em tentação, aqueles que estão no vício, aqueles nossos irmãos que estão vivendo nas ruas, aqueles nossos irmãos que imploram por um prato de comida. Rogamos, Senhor, que envolva cada um deles, que envolva nossos irmãos que estão em zonas de guerra, envolva as nossas crianças, os nossos idosos e toda a juventude. Senhor, vibremos por todas as religiões, crenças e filosofias que possam levar a humanidade à transformação do homem interior, para que ele possa realizar-se com boas ações no seu exterior. Vibremos por todos os lares da terra, para que se encham de luz da visita do nosso amado Mestre Jesus. Sintamos também os nossos lares, a presença do Mestre, abraçando os nossos entes queridos, envolvendo nosso lar em luz e nos envolvendo, nos trazendo paz ao coração, sentindo a sua presença carinhosa, onde pedimos força, coragem para continuarmos nos seus passos, Mestre Jesus. E deixamos uma vibração para que possa ser levada onde houver maior necessidade.
Que assim seja, graças a Deus. E neste momento, aqui encerramos a nossa reflexão. Fiquem com Deus e na paz do Cristo. Que assim seja.